costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje eu vou ensinar para você a como você fazer essa fofura que eu chamo de nécessaire samboné. Nessa aula, todos os materiais que eu vou utilizar para ensinar para você esse passo a passo, você encontra lá no site da Asa Tecidos e Acessórios. Eu vou estar deixando o endereço do site aqui deles e também no box de informações tem todos os dados dos contatos, caso você precise encontrar lá o contato da Asa Tecidos. Para fazer essa aula é super simples, fácil de fazer. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você já fica sabendo. E aproveita, já dá aquela incentivada nesse vídeo e deixa o seu curtir. Para fazer essa aula, eu tô usando aqui uma matriz da Samboné que você encontra disponível por um valor super acessível no nosso site, caso você queira adquirir. Mas fica aí a dica para você, se você quiser, você pode fazer ela também desse modelo. Você escolhendo uma estampa de tecido bonito, valoriza muito a sua peça, mesmo que ela não tenha bordado. Ou você pode aproveitar e fazer a técnica que você mais gostar. De repente, aplicar um pet aplique, ou também fazer um bordado à mão, fazer uma composição de tecido, que eu já ensinei vários vídeos por aqui, fica bem fácil de fazer e dá aquele super charme na sua peça. E eu decidi fazer com esse tecidinho aqui de samboné, porque me lembrou muito na época que eu fiz pet aplique e eu bordava bastante essa bonequinha à mão. E aí, estão curiosos? Então vamos ao passo a passo! Para fazer o nosso passo a passo de hoje, os materiais, como eu já falei no início do vídeo, vocês encontram lá no site da Asa Tecidos e eu vou estar deixando o site deles aqui na tela para vocês. Para fazer a nossa nécessaire samboné, eu escolhi lá no site esse tecido aqui, que ele é temático com a samboné, e lá vocês encontram vários modelos de estampas que vocês gostem. E esse tecido aqui, ele é 100% tricoline. O nosso tecido e a manta, a gente vai cortar com 20 centímetros de altura, por mais ou menos uns 27 centímetros de comprimento. Eu sempre gosto de cortar um pouquinho maior. Eu tô usando o mesmo tecido para o lado de fora da nécessaire e para o lado interno também, o lado do forro. Então, eu vou cortar 4 vezes nessa medida o tecido que você escolher. Para fazer um puxadorzinho na lateral da nécessaire, eu cortei um quadrado medindo 8 por 10 centímetros. E aí, a gente vai reservar e depois eu vou ensinar para vocês como que nós vamos fazer para fazer só uma lapelinha para segurar, dar apoio na hora de abrir o zíper. E a manta, a mesma coisa, eu cortei 2 pedaços. Essa manta é maravilhosa, eu amo a qualidade dessa manta. Eu tô utilizando aqui a manta R2 de 100 gramas, nessa mesma medida de 20 centímetros por aproximadamente 27 centímetros. Aí, eu vou utilizar também um pedaço de zíper, eu escolhi aqui o azul clarinho, que combina com o meu tecido. Esse daqui tem 25 centímetros, e lá no site você compra por metro, e aí você vai cortando conforme você precisa. Já tô utilizando esse zíper aqui, ó, que ele vem junto com essa argolinha com essa alcinha de couro. Isso é bem prático para a pessoa poder carregar a nécessaire. Mas caso você não queira utilizar esse tipo de argolinha, lá no site também tem esses cursores temáticos. E olha esse daqui que gracinha. Eu abri ele aqui, olha que gracinha, ele também é temático, é no tema da samboné. Então, você pode escolher lá, tem de várias cores também. E para me ajudar a segurar a minha peça no fechamento, eu peguei esses clipes aqui, que são super firmes, e eu amei que ele vem, ó, desse jeitinho, já decorado com borboletinhas, e na embalagem vem 10. Então, eu achei bem bonito
principalmente se você trabalhar divulgando os bastidores do seu ateliê, fica bem legal. Eu sempre gostei, é uma dica para você que gosta aí de mostrar os seus bastidores. Eu sempre gostei de ter assim, ó, esses tipos de materiais que destacavam, além da minha peça, também mostrava o cuidado e os detalhes desde os bastidores. Então, pega essa dica aí para você. Pra gente começar a fazer a nossa necessaire, eu tô pegando a minha manta R2 e vou pegar aqui o meu tecido escolhido e vou passar com ferro para ela aderir bem aqui em cima. Como vocês podem ver, esse tecido ele não tem lado, porque eu tenho a bonequinha desse sentido e do outro também. Então, caso você queira cortar de uma vez também e riscar os dois lados, tá tudo ok. Eu preferi fazer em duas partes, porque caso você vá usar um tecido que tenha sentido, aí é bem legal você se orientar pela estampa. E aí você passa o seu tecido e você vai pegar o seu molde, que tá disponível gratuitamente no nosso site para você baixar, e você vai recortar esse molde. Recortando o seu molde, ele vai ficar dessa maneira. Aí é só você apoiar na sua peça e aí você vem com uma caneta mágica, aquela caneta risca e apaga, e vai fazer todo o contorno da sua necessaire. Feito esse contorno, o que você vai fazer? Você vai pegar esse tecido estruturado com a manta R2 e você vai costurar na sua máquina bem na onde você riscou o seu molde. E aí, a sua necessaire vai ficar dessa forma. Eu cortei em torno do meu risco meio centímetro, tá? Com uma margem de meio centímetro e ficou dessa forma. Aí, como o tema aqui do tecidinho é samboné, eu acho muito fofinha essa bonequinha, porque na época que eu fazia pet aplique, eu bordei muito ela. Então, eu decidi resgatar ela e trazer para o bordado. Então, eu bordei aqui essa matriz. Como vocês estão vendo, eu centralizei a minha peça, coloquei ela no meio e bordei. O tamanho dessa matriz, ele é de 10 centímetros e ele tá disponível à venda no valor super acessível no nosso site, que tá passando aqui na tela para vocês. Lembrando que essa matriz aqui, ela é feita na técnica Headwork, mas eu utilizei o ponto triplo, porque eu acho que ela fica mais leve. Então, eu coloquei, como eu bordei com a moldura, eu coloquei ela direto na peça, não utilizei entretela termocolante, nada disso, tá? Porque ela tem essa moldura prendendo. Mas como eu sei, todas as bordadeiras, muitas vezes a gente desmonta aqui o desenho, tira a moldura e você vai querer fazer só a bonequinha. Se você for bordar só a bonequinha, se atente na hora que você colocar o seu tecido, que seja um tecido que esteja estruturado com entretela termocolante definitiva. Isso é regra. Quando você estiver bordando qualquer matriz em ponto triplo ou em ponto headwork, precisa estar o tecido estruturado com a entretela definitiva. Por quê? Porque o bordado ele não tem o acabamento de preenchimento para segurar o tecido. Se você não utilizar a entretela termocolante, o tecido pode começar a desfiar e desmanchar todo o seu trabalho. Então, preste atenção nessa dica. Aqui, então, agora eu já expliquei para vocês como que eu fiz essa parte e bordei para adiantar o processo. Então, agora aqui a outra parte, que é a parte traseira da minha necessaire, essa daqui eu vou utilizar como a frente, eu risquei novamente com a caneta mágica e agora eu vou passar uma costura aonde eu risquei. Aí, tenho duas dicas para você. Se você costurar no risco, na hora de cortar, você mantém esse mesmo padrão que você cortar uma. Por exemplo, eu cortei uma margem de meio centímetro e eu vou fazer a mesma coisa aqui. E aí, você também não se esquece que na hora que você for cortar o forro, não se esquece de você riscar também e aí você recortar com essa margem de meio centímetro para que o forro fique do mesmo tamanho das partes estruturadas, que vão ser a parte externa da nossa peça.
Então, agora eu vou costurar aqui a minha peça, eu passei ela e eu aproveitei e alfinetei toda a minha peça para não ter perigo de correr. Mas como essa manta R2, ela é de uma qualidade muito boa, eu tenho certeza que ela não corre, mas como o seguro morreu de velho, eu alfinetei também. Então, vamos lá costurar. Eu sei que o vídeo passou rapidinho essa parte de eu costurando, mas eu quero comentar com vocês que a cola dessa manta, ela é tão boa, ela fixa tão bem, que quando a gente vai costurando, principalmente se você costurar em máquina industrial como eu, o calcador ele é pesado, então ele tende a ir arrastando o tecido e o seu tecido fazendo ruguinha. Ela cola tão bem, ela deixa tão esticadinho que isso não acontece. Então depois vocês dêem uma olhadinha lá no site da Asa, que essa manta R2 é incrível a qualidade dela, é a que eu mais gosto. Bom, então aqui já recortei e como vocês viram, ó, deixei meio centímetro de margem, assim como eu fiz nessa. Agora nós vamos começar a aplicar o nosso zíper nessa peça. Para isso, você vai fazer dessa forma. Nós vamos unir aqui ponta com ponta e você vai fazer um piquezinho aqui na parte do meio da nossa peça. E você vai fazer isso nas 4 partes. Na parte da frente, na parte de trás estruturadas, e nós vamos fazer isso também no forro. Aí, agora aqui eu vou pegar o meu zíper, que eu cortei um pedaço, tem 25 centímetros, e eu vou abrir ele ao meio. Para isso, eu pego o meu zíper da mesma forma, eu vou encontrar o meio dele. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, o lado direito do meu zíper, ele fica pra baixo. Eu coloco aqui pique com pique. E agora aqui eu começo a prender com os meus clipes, porque a necessaire, ela é meio arredondada na parte de cima. Então, para não faltar zíper em nenhum dos lados, a gente prende pelo meio e depois a gente vai costurando. E aí, eu faço isso na parte da frente e vou fazer a mesma coisa nessa parte aqui de trás. E eu vou passar uma costura de segurança agora prendendo. Se você quiser, pode aumentar o ponto nessa costura de segurança. Não precisa fazer retrocesso no início e no final, que é só para prender e segurar esse zíper, para depois, quando você colocar o forro, aí você passa a costura definitiva. Ou você pode passar também uma costura agora e depois só reforça. Então, agora vamos passar a costura. Lembrando que aqui na hora de passar a minha costura, mesmo a costura de segurança ou a outra, eu não tô colocando o calcador de zíper, eu tô utilizando o calcador comum mesmo, então ele fica um pouquinho mais afastadinho. Se você quiser, você pode trocar nesse momento pelo calcador de zíper. Só a costura de segurança, pode usar o calcador normal, assim ela fica mais pra fora e não fica mostrando depois que você colocar a costura definitiva. Eu quero que vocês percebam que como a peça é arredondada, eu fui acompanhando esse desenho da minha peça com o zíper. Por isso que precisa cortar ele um pouquinho maior, porque como tem essa diferença aqui do arredondado para ele passar. E aí, com aquele meu tecidinho que eu cortei 8 centímetros por 10, no sentido de 10 centímetros, eu dobrei o tecido meio com meio e depois dobrei de novo. Aí, eu já passei. Agora, eu vou passar uma costura desse lado fechando, desse não precisaria. Mas eu gosto de passar dos dois lados, que eu gosto que fica similar. Aí, agora eu dobro aqui e eu vou pregar aqui na minha necessaire. Lembrando que o zíper, ele fecha sempre pro lado esquerdo. Então, visualiza a necessaire de frente para você e aí você lembra que ela vai fechar do lado esquerdo. Para você não se confundir,
coloca aqui um clipe sinalizando que o seu zíper fecha desse lado. Então, daí eu vou colocar aqui, ó, a minha linguetinha para ajudar a segurar na hora de abrir o zíper, porque como ele tá fechado aqui, então eu seguro aqui, né, que ele vai abrir pro lado de cá. E aí ela me auxilia a segurar. E aí passei uma costura de segurança para poder segurar na hora que eu fechar, já fica aqui presinho. Agora, com as duas partes da minha nécessaire estruturada e já colocado o zíper, eu vou começar a aplicar o forro. Então, a gente vai colocar direito da nécessaire com o direito do meu forro, eu viro dessa forma, e aqui eu venho e vou unir pique com pique, e a gente vai novamente segurar com os clips, e eu vou passar uma costura aqui, ó. Essa costura agora já é fechando mesmo, porque ela vem para deixar o meu zíper embutido. Então, você faz isso nas duas partes, nessa parte da frente e na parte de trás também. Agora, com as minhas duas partes presas, eu vou passar uma costura novamente, já fechando aqui, embutindo o meu zíper. Agora, aqui, na hora de fechar, é importante falar para vocês que eu pego aqui o meu zíper e eu deixo o meu calcador aqui, ó, bem encostadinho no dentinho do zíper, ou cremalheira, tá? Se você quiser chamar aqui, assim eu deixo ele bem encostadinho, e aí, ó, eu vou passando o meu calcador por esse parâmetro, assim a minha costura fica bem retinha. Se quiser, alfinete. Quase, hein? Agora aqui eu já costurei o forro das minhas duas partes da nécessaire, e aí nós vamos desvirar. E como ele é meio arredondado, ele fica dessa forma mesmo, não precisa dar pique, ele assenta bem porque a curva dele de arredondado, ela é bem leve. Pelo lado avesso, estica bem o seu forro e usa alfinetes para deixar ele esticadinho, para na hora que você rebater a costura, não ter perigo desse forrinho subir e aí ele atrapalhar o seu cliente na hora dele abrir o zíper da nécessaire. Então, puxa assim o seu forrinho para baixo, para daí você passar uma costura rebatendo e ficar bem tranquilo. Ah, e muito importante, se você já tem a sua etiqueta da sua marca, nesse momento você pode colocar ela aqui desse lado. Aproveita para você costurar ou pregar em alguma das laterais, se você utilizar aquelas etiquetinhas de cetim. Se for aquelas de couro, fica bem legal você colocar por aqui. E aí, uma dica na hora de você costurar a sua etiqueta. Apesar da minha ser dessas que costura à mão, eu costuro na máquina. Eu centralizo, coloco a minha etiqueta e na hora de costurar a etiqueta, como eu uso o retrocesso da máquina, eu diminuo o ponto. Assim fica um acabamento mais bonito. A máquina é a Jack A4 e eu deixei o ponto dela em 2, porque daí fica menorzinho e fica bem bonito o acabamento. Então, forro alfinetado, agora eu vou passar uma costura aqui rebatendo para o meu tecido de dentro, ele não levantar e não atrapalhar na hora de abrir o zíper. Como eu falei para vocês, quando a gente usa o calcador normal, o zíper ele fica assim mais afastado. Se você estiver usando o calcador de zíper, o acabamento da sua peça, ele fica assim, ó. A sua peça, ela fica bem juntinha, dessa forma aqui, ó. Fica bem juntinha. Eu acho bem bonito e tem que tomar só cuidado para na hora da passagem do zíper não ficar atrapalhando, se ficar muito juntinho e pegando embaixo. Por isso que eu sempre prefiro fazer assim mais afastado, que daí não tem perigo de dar ruim. Então, já rebati aqui essa primeira parte que é a frente da nécessaire. Atrás fica dessa forma. E aí, sempre, né, sempre bom lembrar, retrocesso no início e no final da sua peça. E a parte de trás também já está rebatida. Então, aqui agora, nós vamos passar o nosso cursor de zíper, e eu vou usar esse daqui que já tem a alcinha, eu acho ele bem prático. Mas, se você preferir, como eu já mostrei lá no site, tem esse também, que é temático e ainda combina com o tecido.
Então, aqui agora, com o zíper já rebatido, é hora da gente poder passar o nosso cursor de zíper. Como eu já mostrei pra vocês, eu escolhi esse modelo aqui que tem a tirinha de couro, mas se vocês quiserem o cursor comum, lá no site tem também. Por isso que foi importante, na hora da gente aplicar, medir o meio do zíper, porque agora ele vai estar certinho, ponta com ponta. Então, não se esqueça desse detalhe. Pessoal, durante a edição desse vídeo, eu percebi que havia um erro no passo a passo e eu vim aqui explicar ele para vocês. Quando eu estava ensinando para vocês fazer a montagem da necessaire, eu deixei bem claro que o zíper, o correto dele, é fechar para o lado esquerdo. E por isso que a gente colocou aqui, ó, essa lapelinha para justamente ela nos auxiliar no momento de fechar o zíper. Porque como vocês estão vendo, eu fiz um erro e coloquei o zíper fechando no sentido da direita. Aí eu não tenho nada para me auxiliar aqui, eu preciso segurar na necessaire para poder abrir o zíper. Por isso que a gente sempre coloca aqui, ó, essa linguetinha para nos auxiliar na hora de você abrir o seu zíper, né? Porque ele tá fechado e aí você usa o auxílio. Durante o vídeo, eu passei o zíper nesse sentido, no sentido da linguetinha para cá, por isso que ele fechou para o lado direito. Então, se atente, porque na hora de você colocar o seu cursor do zíper, você... Então, se atentem, porque na hora de você colocar o seu cursor do zíper, você vai fazer ao contrário do que eu ensino no vídeo. Você vai colocar o cursor do sentido do direito, lembrando que ele fecha para o sentido da linguetinha. Tá, ok? Então, desculpa o engano, eu vim aqui explicar para vocês e vamos continuar o vídeo. Só que para isso, eu sempre, para facilitar, eu corto aqui o início desse dentinho do zíper. Só que daí eu vou me basear pelo tecido, tá? O tecidinho aqui que fica da lateral. E aí, eu venho aqui, coloco o meu cursor, fica bem fácil de você usar assim. Venho com essa parte, encaixo aqui, seguro com a mão essas duas outras partes aqui, ó, tá vendo? Tá retinho. E aí, passo ele inteiro, ó. A minha necessaire ficou retinha, tá vendo? Aí, como eu passei ele de uma vez para poder fechar o meu cursor, agora eu venho e passo uma segunda vez. Pode abrir aqui o início do seu cursor. E aí, eu vou parar aqui no meio da minha necessaire. Pode deixar um buraquinho aqui, ó, pra na hora de você desvirar. E agora, aqui a gente já pode tirar esses alfinetes aqui do forro, ó, esqueci. Podemos tirar. E agora aqui é bem simples. Forro para um lado e a necessaire para o outro. A gente vai prender com os clipes novamente, para deixar tudo certinho e não ter costura torta, não dar ruim aqui. E agora aqui, com a nossa necessaire já toda presa com os nossos clipes, a gente vai começar a fazer o fechamento da necessaire. Aqui na parte do forro, eu vou deixar aqui uma abertura de aproximadamente 4 dedos para eu poder virar a minha necessaire, porque a gente faz a costura toda interna e ela fica toda embutida. Então, a gente vai costurar esse início, aqui e aqui, toda essa lateral, costura aqui toda a parte de baixo e toda essa lateral de novo. Os cantinhos aqui, que são chamados de caixinha de leite, eles vão ficar abertos e a gente costura depois. E sempre retrocesso no início e no final de cada costura. Então, vamos lá fechar a necessaire. Em toda a minha costura nesse projeto, eu tô usando uma margem de costura de meio centímetro.
aqui já fiz a minha costura de todas as partes, deixei aqui esse espaço para poder desvirar a minha nécessaire. E agora aqui a gente vai começar a fechar os cantinhos. Para isso a gente vai abrir a nécessaire dessa forma e você vai juntar costura com costura. Nesse momento eu gosto de fazer assim, ó, eu jogo uma parte da costura para baixo, onde que dobra, e a outra para o outro lado, e elas vão ficar dessa forma. E aí eu vou fechando cada cantinho. Você pode ir segurando aqui com os clipes, faz essa montagem de todos os cantinhos da sua nécessaire, procura unir as costuras para bater essas costuras quando você for fechar a sua nécessaire. E aí o forro, a mesma coisa. Desse outro lado também. Alinha os tecidos. E agora aqui a gente vai fechar. Agora aqui com a minha nécessaire toda fechada, eu vou cortar o excesso do zíper de um lado e do outro. E aí, nesse momento, eu aproveito para poder selar esse zíper. E agora aqui é só desvirar a minha nécessaire. Entra aqui com o seu dedo, abre o zíper. E aí, você desvira a nécessaire. Pega aqui, ó, no fundo dela, traz aqui pra frente. Confere sempre antes, tá? Se o seu tecido não ficou algum pedacinho, que não costurou alguma coisa, que daí você facilita, né? Você não ter desvirado tudo pra você poder desvirar o restante. E aí, é só desvirar agora. Ó, e agora que eu desvirei, fica assim o forro. E por essa abertura aqui que entra a minha mão, eu venho aqui, ó, ajeitando o cantinho da minha nécessaire, pra ficar bem certinho aqui os cantinhos. E olha que resultado bonito que fica. Deixa eu esperar a câmera focar aqui. Tá vendo? Quando as costurinhas, as 4 costuras se encontram aqui nesse cantinho, fazendo aqui, ó, um X. Então, a costura daqui, a daqui, a daqui e a de cima. E do outro lado, a mesma coisa. E agora aqui, esse espaço que sobrou, eu também acerto aqui, esse lado do forro, fundo, né, do forro, um lado e o outro. E aqui, essa parte que ficou aberto, eu vou fazer o fechamento dela à máquina mesmo. Então, eu fecho aqui e vou levar na máquina para fazer o fechamento. Fechei aqui, eu faço a minha costura bem no cantinho e agora eu posso introduzir todo esse forro pra dentro da minha nécessaire. E agora aqui é só a gente fechar o nosso zíper. Espero que você tenha gostado de aprender junto comigo esse passo a passo dessa nécessaire, que ficou um super charminho. Se você gostou, não esquece de incentivar esse vídeo e deixar aquele curtir. Aproveita, corre lá no site da Asa Tecidos e garante todos os seus materiais. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!